Vida Longa CBN. Professor, bom dia. Bom dia, Patrícia. Pois é, né? Hoje é dia 31, último dia do ano. O pessoal às vezes esquece de fazer os planos para 2023, resolve fazer aí no sábado, no último dia, meio apertadinha, no que vem eu vou fazer isso, aquilo outro e vou voltar às atividades físicas. Incrível como está sempre na listinha de alguém retomar uma atividade física específica ou voltar a fazer exercícios ou até mesmo começar, porque nunca se preocupou muito com isso. Quando a gente é jovem, tá tudo beleza, mas quando a gente vai ganhando um pouco mais de idade, começa a sentir joelho, começa a sentir cotovelo, e aí as dores, a pessoa mal começa a atividade, já para de novo. Como é que a gente pode prometer, nesse último dia do ano, professor, voltar para uma atividade física e ficar nela no ano de 2023 inteiro? Patrícia, isso é a coisa mais comum de acontecer, né? Toda época, todo final de ano, assim, nessa época, as pessoas realmente prometem essa mudança, né? Começam a olhar para trás daquilo que deixou de fazer e querem fazer, às vezes, tudo de uma vez, né? Então, isso é um grande risco, né? Mas eu costumo dizer que o importante é você ter uma autodisciplina, né, e um autocomprometimento, né? Buscar aí metas plausíveis, né? Colocar metas, né, a curto prazo e conseguir cumprir com isso. Então vamos lá. Eu, Patrícia, quero voltar a fazer atividade física. Já estou no isenta, né? No isenta. Por onde eu começo? O que é uma promessa, um prazo curto? Eu vou prometer que eu vou andar mais ou eu vou andar pelo menos 30 minutos por dia, 2 vezes por semana. O que são esses prazos curtos, essas promessas iniciais que a gente pode cumprir com o intuito que a gente pode prometer com o intuito de realmente cumprir? Então, Patrícia, eu costumo dizer que a atividade física ela é um pouquinho diferente do exercício físico, né? Então, a atividade física, ela é todo aquele movimento, toda aquela atividade que a gente faz no nosso dia a dia, ou seja, limpar uma casa, subir uma escada, é uma atividade física que aumenta o nosso gasto calórico. Porém, ela não é um exercício físico. O exercício é algo mais programado, mais personalizado, né? Prescrito por um profissional dessa área. O mais importante é a gente ter em mente que a gente precisa movimentar, né? A atividade física, o movimento, ele tem que ser todos os dias. Então, buscar o seguinte, olha, eu não tenho o costume de caminhar muito durante o dia. Então, eu vou, a partir dessa semana, 4 vezes por semana, caminhar 25 a 30 minutos, né? Que é um tempo também não tão longo. Então, essas metas, né, de você conseguir alcançar, né, buscando esse movimento todos os dias, ele é muito importante para a gente dar o start, para a gente dar o início. Tem muita gente que fala da questão de parar o carro 1, 2 quarteirões distante para poder ir andando para o trabalho. Tem elevador, mas sobe de escada, desce de escada. Isso vale realmente? Vale, sem dúvida, vale, isso é muito importante. Tá? Essas pequenas mudanças, né, ao longo do tempo, quando você tem constância nisso, você já vai sentindo algumas diferenças, você começa a ficar mais disposto no dia a dia, né, você consegue já ver alguns resultados até do próprio emagrecimento, porque você, com essas pequenas mudanças, você aumenta o seu gasto calórico durante o dia, só o fato de você deixar de usar o elevador, ou de você caminhar 2 quarteirões, isso gera um gasto calórico considerável para o nosso organismo. Então, aquela pessoa que está sedentária, que está parada há bastante tempo, ela vai sentir realmente os benefícios dessas mudanças. Então vamos lá, tem pessoas que moram no 8º, 10º andar, tem pessoas que moram no 3º. Então são diferenças aí de 3 lances de escada para 10 lances de escada. Vale do mesmo jeito 3 lancezinhos dos 10 lances ou tem diferença? É muita diferença, é uma diferença considerável, mas o mais importante é saber qual a sua condição atual hoje, para que você possa não exagerar, né, de início. Então, Mas aquela 3 lances pessoa. é muito pouco, professor?
Patrícia, exatamente por isso. Depende da sua atual condição hoje. Para aquela pessoa que não faz nada, não é tão pouco. Para Entendi. aquela pessoa que já tem uma condição física um pouquinho melhor, 3 lances de escada passa a ser pouco. Entendi. Aí vem aquela situação, né? A pessoa está sedentária em casa, prometeu que vai fazer atividade física ou exercício físico, já que o senhor já explicou a diferença, né? A partir do ano que vem. Mas aí sobe 2 lances de escada, já está com a língua do lado de fora, precisando, pelo amor de Deus, de ar. Mostra que essa pessoa está sem um condicionamento aeróbico, nem para subir aí 2, 3 lances de escada. Perfeito. Condicionamento aeróbico é importante para atividade física e para exercícios físicos, não é, professor? Sim, atividade física aeróbica ela é extremamente importante, Patrícia, até como complemento e ajuda nos outros exercícios de força, por exemplo, né? Eu conheço muitas pessoas, por exemplo, que fazem somente exercícios de força, a musculação, digamos assim, e não tem um condicionamento físico bom, ela sente um cansaço. Então, para aquela pessoa que sente essa dificuldade de uma pequena caminhada, de uma pequena mudança que ela faz nessa rotina dela, ela sente esse desgaste muito perceptível, né? É um fator preocupante. Então, eu sempre digo o seguinte: buscar ajuda nesse momento é extremamente importante, a ajuda de um profissional qualificado para orientar nesse sentido da atividade física. Tem outra coisa que eu queria perguntar para o senhor também, porque depois de uma determinada idade, as academias pedem um atestado médico dizendo que a pessoa tem condição de fazer exercício físico. Normalmente pede isso de um cardiologista. É realmente necessário, professor? É extremamente necessário, Patrícia. Em alguns municípios isso é lei. Essa apresentação desse atestado de saúde. É a E partir é de que importante, idade? em alguns municípios, a partir dos 40 anos. Uhum. A atividade física, como qualquer outra situação, ela em excesso, ou ela prescrita, ou feita de qualquer forma, ela pode colocar a pessoa em risco. Então, existe sim o lado de preservar as academias em relação a esse atestado, tá? Mas existe também, quando a pessoa chega com este laudo de aptidão física para o profissional da educação física nas academias, ele consegue prescrever um treinamento, uma atividade física, um exercício físico mais específico para esta pessoa, né? Então, quando ela tem um problema cardíaco, obviamente, ela não pode chegar numa esteira da academia e sair correndo aleatoriamente, né, sem uma intensidade ali controlada pelo profissional. Então, existe realmente esses dois lados, Patrícia, da academia, tá? Mas também esse lado da pessoa, do profissional saber até onde essa pessoa pode ir, né, em relação à atividade física. Bom, então em alguns municípios isso é lei e tem que ser de um cardiologista. Tem que ser de um cardiologista, Uhum, exatamente. entendi. Agora, quanto ao exercício, eu prometo que eu vou fazer uma atividade física, mas quero ir além, eu quero fazer um exercício físico. Já tenho um pouco mais de idade, né? Já não sou na casa dos 20, né? Estou na casa dos 60, né? E aí vale para 40, 50, 60 anos, gente. O que escolher? Como escolher isso junto com um profissional da educação física? Porque às vezes eles falam do impacto, baixo impacto, aí escolhem uma natação ou uma ginástica da piscina mesmo, mas a pessoa tem medo d'água. Como é que funciona essa escolha? É profissional com a pessoa? Há uma conversa nisso, um poder de convencimento? Patrícia, eu costumo dizer que a pessoa tem que buscar aquilo que ela mais se identifica. Até porque quando a gente gosta de um determinado esporte, de um determinado exercício, isso faz com que a gente seja mais comprometido, tenha mais prazer em realizar. Então, acho que esse é o ponto principal. O profissional de educação física, quando ele entra nessa parte, é exatamente para determinar qual a intensidade, né, e qual o volume desse treinamento que a pessoa vai fazer e a forma correta que ela vai fazer, exatamente para evitar qualquer complicação, como lesões ou até mesmo como exagero. Mas o ponto principal na minha concepção é buscar algo que a gente se identifica. Isso ajuda demais a conquistar aí os nossos objetivos, né, Uhum. traçados. Se eu gosto de correr, não vai me empurrar para a hidroginástica porque eu não vou gostar, mas tem que tentar casar uma coisa com a outra, né? Exatamente. E Uhum. aí, quando a gente fala de corrida, por exemplo, e a pessoa sente dores no joelho, né, o profissional ele consegue montar uma gama de exercícios que vão ajudar
a pessoa a não ter essa lesão. Vamos fortalecer essa musculatura que envolve o joelho, vamos alongar essa musculatura da perna, trabalhar mobilidade articular, tudo isso para você ficar apto a correr. Então é nessa parte que entra o profissional. Uma outra dúvida também, professor, é que muitas vezes as pessoas falam: o exercício dentro d'água ajuda na questão dos exercícios de impacto. Então, eu tenho um problema no joelho, eu vou nadar ou eu vou fazer uma hidroginástica, mas depois eu sinto muito mais fome do que se eu fosse, por exemplo, para a academia. Isso é mito ou é verdade? Isso é verdade. Os exercícios, a primeira o exercício na água realmente ele diminui consideravelmente o impacto. A gente recomenda muito para pessoas que vêm de lesões ou pessoas que estão muito sedentárias, né, que precisam fazer o exercício de força, mas que sentem muitas dores, então o início às vezes é muito bom. Ali você trabalhar hidroginástica, a própria natação, né, existem várias modalidades aí aquáticas que nos ajudam nisso. E quando a gente fala de aumentar a fome, na verdade, esse tipo de atividade física na água, às vezes você não sente tanto desgaste durante o exercício, mas ele aumenta muito, ele acelera muito o nosso metabolismo, né? O nosso corpo ele fica muito mais acelerado, né? Principalmente o pós-atividade. Então, isso gera realmente essa sensação de mais fome mesmo, isso é normal. O que a gente pode fazer para minimizar isso? Uma frutinha, Olha, uma vitamina? exatamente. Aí entra aquela outra parte que eu falo que é um outro pilar da longevidade, digamos assim, né? Que é a alimentação saudável. Então, quando você tem esse controle, você consegue. Por exemplo, Patrícia, tem gente que adora comer um chocolate, né? A gente vai condenar o chocolate? Não. Mas comer todos os dias ou uma quantidade grande já não é legal. Então, substituir exatamente por uma fruta, né? Algo nesse sentido, alguma coisa mais saudável. E é uma estratégia assim, após a atividade física, você utilizar, quando você estiver com essa fome, né, essa sensação de fome, você buscar esse alimento mais saudável, né? A fruta cai muito bem nessa hora. Eu conheço algumas pessoas, eu não vou dizer o nome porque elas estão ouvindo a gente agora, tá, professor? Que elas falam assim: vou começar a fazer meu exercício físico. Aí começa pelo alongamento inicial, pelo aquecimento e para. Não cansei, não vou fazer mais. Pelo menos o aquecimento já está valendo alguma coisa? Já ajuda, né? Aquela pessoa que está sedentária já ajuda, mas não é o legal, né? O ideal é que você consiga fazer aí, quando a gente fala de exercício realmente programado, você ir. Existem muitos métodos, né, Patrícia, hoje em dia que a gente pode utilizar, né? A gente tem os métodos aí de alta intensidade com tempo mais curto. Então, aquelas pessoas que têm pouco tempo, elas podem buscar esse tipo de atividade, né, que duram aí entre 15 e 25 minutos por dia, que já não te toma tanto tempo, né? Eu acho que é muito uma organização no seu dia a dia, né? Essa disciplina que a gente tem que ter, tanto para tudo na vida, né? Mas a alimentação saudável e a prática da atividade física, eu falo que são os remédios aí para uma saúde preventiva, digamos assim. Para aquelas pessoas que estão ouvindo a gente agora e realmente estão com vontade de começar por algum lugar, mas já estão na casa dos 40, 50, 60 e pensam: não é mais para mim isso não, eu não tenho mais idade para isso não. Tem idade para começar? Não tem idade, Patrícia, não tem idade. Qualquer idade deve começar uma atividade física. Nós temos, nas academias hoje, por exemplo, nós temos de crianças a senhores aí de 80, 90 anos, né, fazendo atividade física. Então, essas objeções estão em nós mesmos, né? Nós colocamos essas objeções. A gente acha que a gente não é capaz, a gente acha que já passou da idade, mas isso não existe. Para atividade física, não existe. É mito ou verdade que, inclusive, as pessoas idosas precisam fazer para fortalecer a musculatura? Não é ficar marombeiro, pegar aquele corpo, mas precisam para fortalecer a musculatura depois de uma certa idade. Tem gente que diz que é predominante, é obrigatório, isso é necessário. É necessário ou não, professor? É necessário sim, é verdade, isso aí não é mito, principalmente para as pessoas com mais idade. A parte de treinamento de força é extremamente importante, até para que ela tenha mais autonomia aí na terceira idade, digamos assim. A força muscular é extremamente importante para as atividades do dia a dia, né, e proporcionar a esse idoso uma autonomia nas suas tarefas diárias. É extremamente importante, primordial a musculação.
Bom, a gente falou sobre corrida, hidroginástica, natação, musculação, mas tem aqueles também que estão ouvindo a gente, que estão também já com a idade um pouco mais avançada e que fazem pilates ou yoga. Então são atividades estressantes, né, de muito movimento, mas está valendo também, né, professor? Vale sim. Yoga, por exemplo, é uma excelente atividade. Muita gente acha que trabalha somente o alongamento e ela também trabalha a força muscular, né? Trabalha muita mobilidade articular, a estabilidade, que são atividades extremamente importantes para o nosso corpo, para o nosso organismo, assim como o Pilates. Então, é considerado uma excelente atividade. E a parte aeróbica dessas duas atividades também funciona bem? Não, elas não são atividades aeróbicas, e aí a gente entra com esse complemento, né? O que eu indicaria neste caso seria caminhadas, aí de 20, 30 minutos por dia. Então, isso realmente precisa de um complemento para essas atividades. Ou seja, para atividade aeróbica, para a gente ter um condicionamento aeróbico, precisa de uma atividade um pouquinho mais, eu não sei se a palavra certa seria estressante, mas uma atividade que gere um pouco mais de esforço do corpo, é isso? Podemos pensar dessa forma, mas que seja uma atividade que eu digo que tem um tempo um pouco mais prolongado, né? A atividade aeróbica, ela é mais contínua, ela é aquela coisa que você não tem uma pausa, né? Você não vai andar durante 2 minutos, parar e andar de novo mais 2 minutos. Ela tem um tempo maior de duração para que você consiga ter esses benefícios no seu organismo, da atividade aeróbica. É diferente da respiração usada na yoga ou no pilates, por exemplo, né? A respiração é outro ponto importante, porque cada modalidade você também trabalha um tipo de respiração. A gente tem, né, alguns momentos que você tem que expirar por um período maior, inspirar por um período maior. Tanto o Pilates quanto o Yoga trabalham muito isso, né? São mecanismos que caminham juntos, né? Ali a força muscular, o alongamento e a respiração, mas no treinamento aeróbico, a gente não planeja nada em relação à respiração. É uma adaptação já por parte do nosso organismo. Professor, para a gente encerrar, a sua mensagem para aquelas pessoas que estão ensaiando prometer uma atividade física ou um exercício para o ano que vem. Não esperem, né? Tracem as metas, tenham disciplina, busquem pequenas mudanças no dia a dia, né, que ao longo do ano, né, ao longo do tempo, você vai conseguir atingir os objetivos maiores. Né? Não tem idade para começar, qualquer idade você pode praticar atividade física e só tem benefícios a ganhar. Ouviu, né, gente? Prometer pouquinho a pouquinho, não é prometer muita coisa ao mesmo tempo para não cumprir, não. De pouquinho em pouquinho, de passo em passo, a gente chega lá, né, professor? Exatamente, Patrícia. Professor, muito obrigada por estar conosco aqui no último dia do ano. Vai virar o ano onde, professor? Vou ficar em Vila Velha mesmo, Patrícia, onde eu moro. Que legal. Olha, feliz ano novo para você, para sua família e que venha um 2023 com muita atividade física, muito exercício aqui para os nossos ouvintes e que a gente possa conversar outras vezes também a respeito, viu? Muito obrigada. Obrigado, tudo de bom para você também. Um abraço. Um abraço, tchau, tchau.